Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos realizar a oração da meia-noite, né? Mas eu quero deixar essa palavra aqui para vocês. Eu digo para vocês porque ela já chegou até a mim, né? Mas antes eu quero dizer para os irmãos que o propósito é em cima de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, onde a palavra do Senhor diz que nós precisamos ser vigilantes e firmes na fé e varonilmente fortalecer a nossa fé. E todos os nossos atos seja com amor, né? Esse é o propósito. Mas antes da oração da meia-noite, eu quero pedir que os irmãos abram sua Bíblia no livro de Lucas, né? Aqui no livro de Lucas, para que nós possamos realizar a oração da meia-noite. Aqui no Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 13. Irmãos, não é pecado nós temos recurso desse mundo, não é pecado. A Bíblia, ela não condena nós termos recursos, bens desse mundo. Só que a Bíblia condena a avareza, né? A gente focar em cima disso e trabalhar apenas pelo pão que perece, né? E não trabalhar pelo pão que permanece, que é Jesus. Aqui no livro de Lucas, aqui no livro do Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 13, diz assim: Jesus reprova a avareza. Diz assim: nesse tempo, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Né? Hoje está cheio de pessoas assim, né? No meio da multidão, que vai até Jesus apenas à procura de uma oportunidade de ser abençoado, né? Então, nesse ponto, um dos que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou repartidor entre vós? Jesus fala isso até hoje, né? As pessoas, ela busca refúgio em Deus, em Jesus, mas a maioria, isso eu não tenho dúvida nenhuma, a maioria vai até Jesus apenas à procura de uma herança ou de uma promessa. Jesus disse: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Ou seja, Jesus quis dizer o que para ele? Homem, o que eu represento para você? Qual é o sentido que você tem a meu respeito? Aliás, para finalizar, para que eu sirvo? É apenas para isso? Para ordenar o seu irmão repartir os bens com você, a herança? E eu não sirvo para ser o seu Deus? Eu estou aqui traduzindo para você. Eu estou tentando você entender que hoje ainda tem descendentes desses homens, ou desse homem, que vai até Jesus apenas à procura de um benefício de Deus. Aí diz assim, ó: então lhes recomendou
Jesus. Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou Jesus: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida de um homem não se consiste na abundância dos bens que ele possui. E Jesus lhe proferiu, ou lhe falaram, ou lhe falou uma parábola. Jesus lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E ele arrazoava, ou repetia, sempre dizia, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Quer dizer, esse homem, ele arrazoava, né? Ele repetia dia após dia consigo mesmo, dizendo: o que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Ou seja, ele faz uma pergunta, um ponto de interrogação. Mas ele tinha muitos lugares para recolher os seus frutos. Como? Eu sei que ali naquela redondeza tinha muitas pessoas pobres e carentes, humildes, necessitadas. Mas ele não queria desfazer de nada que ele possuía. Então esse homem, Jesus fez essa parábola já pensando no futuro da humanidade. Porque hoje, irmão, hoje é tudo que se vê, tem avareza no meio, né? Tem desejo humano no meio, tem coisas materiais no meio, tem desejos terrenos no meio. Então Jesus proferiu essa parábola dizendo: o campo de um homem produziu, um campo de um homem rico produziu com abundância. Você vê que dinheiro, irmão, não é só os cristãos que têm. Esse homem não era cristão, né? Nessa parábola, Jesus não menciona que esse homem era cristão, mas ele tinha abundância. Então, abundância não é sinônimo de conversão. Abundância não é sinônimo aqui, nessa palavra, que a gente tem uma vida com Deus. Lógico que não, né? Depende da maneira que você adquire essa abundância, né? E Jesus lhe fez uma parábola, dizendo: arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Ou seja, Jesus dizendo que esse homem, ele arrazoava todos os momentos, ele repetia: eu tenho muitos frutos, mas não tenho onde recolher, né? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Irmão, isso é muito forte, né? Isso, olha, é aí que muitas pessoas se enganam com prosperidade. A Bíblia diz que o Deus Todo-Poderoso é o dono do ouro e da prata. Por isso que a gente não deve muito se preocupar com bens materiais, porque se ele é o dono e nós faz por onde, ele vai nos dar. Hoje ou amanhã ele vai nos dar. Então esse homem rico, ele arrazoava todos os dias, né? Arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos, meu dinheiro, meus bens, minha colheita. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros e reconstruí-lo-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, olha só, então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Escute bem, irmão.
o que esse homem pensava. Eu tenho tudo, vou destruir o celeiro, vou construir de novo e vou armazenar tudo que eu tenho. Esse homem não pensava nos outros, não pensava em Deus, na obra de Deus, não tinha temor a Deus, não pensava nas pessoas menos favorecidas, nas pessoas humildes, nas pessoas carentes. Pensava nem que a ferrugem comesse tudo, né? Aqueles besourinhos, né, que come cereais, que come plantações, né? Ele nem se preocupava com isso. Ele queria, era abundância, ele queria possuir. Então ele disse o quê? Vou juntar, vou destruir todo o celeiro, né? Celeiro lá na minha terra é uma espécie de um silo muito alto. Tem uns que dá até com 10 metros de altura. E aí eles colocam feijão, milho para armazenar e ir vendendo aos poucos, né? Então a intenção desse homem era essa. E o pior é que ele diz assim, ó: então direi à minha alma, tens depósito para muito. Tem muitos depósitos para muitos anos, né? Tem o bem para muitos anos. Descansa agora, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco. Por que louco? Porque Deus vê essas pessoas como loucas. Deus vê essas pessoas como louco, como pessoas que estão fora de si. Aí Deus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Escute bem. Irmãos, a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, que procuram estar na presença de Deus, esses não são confundidos, esses não são enganados. Então nós temos que entender, irmão, que a riqueza verdadeira, ela é de Deus. Mas existe muita riqueza enganosa na mão de muitos, né? E dentro da igreja do Senhor tem pessoas que prosperam, entre aspas, e acham que é Deus que está prosperando. Às vezes não é. Às vezes é o espírito do engano. Por quê? Porque esse homem, ele tinha dinheiro, ele tinha riqueza, mas ele pensava em si próprio. Por isso que Deus chamou ele de louco. Esta noite te pedirão a tua alma. Esta noite, ou seja, ele preparou para muitos anos, mas ia morrer naquela noite. Ele preparou tanta riqueza para muitos anos, jogou tudo, deixou tudo para quem será, Deus falou. Ou seja, foi um trabalho jogado fora e ainda perdeu o quê? A salvação, né? Então, mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Eu quero que vocês entendam o que eu estou dizendo, o que a Bíblia está dizendo. Não é pecado ter riqueza. Pecado é a pessoa ter riqueza e fazer como esse homem, armazenar, e não pensar nos outros, só pensar nele, a avareza, né? E ele, naquela mesma noite, pediram a alma dele. Quem pediu a alma dele? Satanás. E ele foi ceifado. E o que tem entesourado? Para quem será? Lucas, capítulo 12, versículo 13 até o 21. Eu quero dizer para você que me escuta agora, cuidado com a avareza. Cuidado, de repente você está fazendo uma coisa pensando que está certo, no fim você está totalmente fora dos padrões de Deus. Vamos realizar a oração da meia-noite. Vamos deixar Deus tirar a avareza, a soberba do nosso coração. A prepotência, o orgulho, o materialismo. Senhor nosso Deus e Pai amado, em poucas palavras eu quero, meu Deus, pedir a tua graça. Pedir o teu perdão, Senhor, nesse início de uma madrugada. Que o Senhor venha, meu Deus, limpar o nosso coração de toda avareza, de toda soberba, de todo orgulho, de toda prepotência do inferno, de todo engano, meu Deus, da religiosidade, de todo engano de doutrinas de homens, doutrinas humanas.
Pai amado, tira de nós toda a ganância voltada para os bens materiais. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu apresento a vida de cada um dos irmãos ajudadores e ajudadoras da missão. Esses irmãos que têm me ajudado através dos seus dízimos, de suas ofertas, que têm me ajudado todos os meses, meu Deus, com sua oferta simbólica. Ajuda elas, meu Deus, a vencer os dias maus. Ajuda elas a vencer os dias de dores, de angústia, de perturbações. E desde já, meu Deus, eu profetizo a libertação, o livramento, meu Deus, da família do teu povo, daqueles que procuram agir de maneira fiel, com transparência e com fidelidade. Que nessa madrugada, meu Deus, todos seja agraciado pelo poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A tua palavra diz que nós somos livres e libertos, limpo pela palavra que o Senhor já nos ensinou. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém e diga graças a Deus. A palavra do Senhor diz: de tudo que se deve guardar, guardai o vosso coração. Ou seja, o coração que a Bíblia diz é pensamento, desejo e sentimento. Deus abençoe a madrugada de todos meus irmãos e de todas minhas irmãs ajudadores e ajudadoras da missão. Deus abençoe.